Boa noite, quarta-feira, 7 de junho, vamos aos destaques desta edição. Orçamento 2018, a audiência pública apresenta o plano para as finanças da cidade já para o próximo ano. Debate público convocado pela Comissão de Constituição e Legalidade discute a lei do PSIL. Na reunião mensal, a Comissão dos Idosos trata da moradia para a população da terceira idade de baixa renda. Requerimento questiona concurso público para professores. E no quadro de educação, as cotas raciais da Unicamp. Grupo apresenta o plano para botar em prática a medida aprovada no último mês. E a Orquestra Sinfônica sai dos palcos e vai para as salas de aula. O Jornal Câmara Notícia está no ar. Olá, hoje pela manhã a Câmara realizou a 8ª audiência pública para começar a discutir o orçamento para 2018. O Executivo apresentou um plano para um equilíbrio das contas. O projeto de lei 128 de 2017, de autoria da Prefeitura, foi discutido em audiência pública nesta quarta-feira. A matéria propõe as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. Essa discussão é o primeiro passo para a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. É importantíssimo que a população saiba o que a Prefeitura está projetando, aquilo que se vai arrecadar e aquilo que ela tem intenção de gastar. Os vereadores Professor Alberto, Felipe Marquesi, Marcos Bernardelli, Luiz Carlos Rossini e Luiz Henrique Cirilo acompanharam as explicações do secretário municipal de Finanças, Tarcísio Sintra, que, segundo o vereador Zé Carlos, deixa um sinal de alerta. Você vê que o cenário é preocupante. A gente está vivendo aí num momento de estagnação, de uma estabilidade momentânea, pelo menos essa é a boa notícia, uma estabilidade momentânea da arrecadação, que é uma coisa que vinha caindo constante, então ela deu uma estabilizada, isso é bom para o município, mas nós esperamos que volte a crescer o nosso país, consequentemente o nosso município também passa a arrecadar mais. E hoje o que nós temos da LDO é que a situação não será fácil, a retomada econômica ela está demorando mais do que a expectativa inicial e a previsão de arrecadação do ano que vem em relação à previsão deste ano, ela foi reduzida em 1,2%. De acordo com o secretário, o objetivo é manter o equilíbrio. No lado da receita, nós temos que buscar mecanismos de atingir pelo menos a receita prevista, o que não ocorrerá esse ano. E do lado das despesas, nós estamos fazendo um trabalho grande para adequar as despesas ao tamanho do orçamento da receita desse ano. A proposta da Prefeitura é aberta para emendas. Isso é prerrogativa dos vereadores. Se eles acharem necessário fazer algum tipo de emenda, isso será feito. Mas eu acredito que foi bem esclarecedor aqui o que o secretário colocou. E vamos aguardar que o país volte aí a aquecer sua economia para que Campinas volte a arrecadar aquilo que estava arrecadando no passado. E ontem a Câmara recebeu mais um debate sobre a chamada Lei do PSIL, que regulamenta os estabelecimentos que funcionam das 10 da noite até às 7 da manhã. O debate foi convocado pela Comissão de Constituição e Legalidade. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Luiz Cirilo, promoveu um debate público sobre a lei de autoria do Executivo, que determina o período entre 10 e 1 da noite até às 6h59 da manhã, como horário especial para funcionamento de determinados estabelecimentos instalados na cidade. A proposta, no entanto, propõe regulamentações que vão além dos bares, restaurantes e similares. Representando a Prefeitura, o secretário de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, ouviu as diversas sugestões e também questionamentos feitos por uma plateia formada, em sua maioria, por donos de estabelecimentos comerciais e músicos, além de lideranças de bairros. Critérios adotados na medida dos decibéis permitidos, visando o sossego de cada vizinhança, foi ponto comum entre os presentes. Não tenha dúvida que a gente quer buscar um entendimento comum. Se o projeto de lei fica ou não fica, isso para mim, francamente, hoje importa muito menos. Acho que importa muito mais a aproximação que tivemos através da iniciativa da presidência da Câmara, através do nosso querido vice-presidente, que nos trouxe essa Assembleia, a participação dos demais vereadores, também agradeço.
comentar, em linhas gerais, que acho que decibel já é um ponto pacífico que o próprio secretário reconhece, vocês também reconhecem que não é um critério adequado, mas é o único que existe por hora dentro da lei. Então, por isso, mais uma razão para discutirmos a lei. Outro pedido da categoria foi que o projeto seja retirado para melhor entendimento. Não dá para a gente levar, como diz, pagar por um crime que não é nosso. Nós temos de cumprir nossa parte, como a Secretaria está querendo cumprir a dela. Mas nós também temos de envolver nesse debate outras partes. Então, secretário, nós fazemos um apelo aqui em nome da associação, em nome dos donos de bar. Leve ao prefeito esse nosso pedido, vamos retirar esse projeto de lei e a gente criar ele com a participação das mãos de todos que estão aqui. Vereadores presentes à reunião, realizada na noite desta terça-feira, 6 de junho, no plenário da Câmara, também opinaram que o projeto ainda não está pronto para ser votado. O objetivo da comissão é proporcionar esse debate público, trazer as autoridades competentes, permitir com que a população venha discutir. Então, nós já estamos exercitando de maneira... Convidamos o Ministério Público, convidamos a Polícia Militar, enfim, é permitir. Agora, caso as associações tenham interesse em procurar a Comissão de Constituição e Legalidade, eu recepcionarei e vou chamar os demais membros para que a gente possa discutir e tentar, claro, sugerir mudanças para melhorar esse projeto. O secretário de Urbanismo disse que não cabe a ele a decisão de retirar ou não o projeto de votação, mas que antes de seguir em frente, uma comissão formada por representantes do comércio, técnicos da prefeitura e de um vereador representando o legislativo, vai tentar montar um novo projeto, levando em conta as alterações propostas. Nós estamos regulamentando também as demais atividades, né? Então, se for analisar, francamente, nunca foi uma lei de fecha-bar, foi uma lei provocativa, não sabíamos que ia provocar tanto assim, mas achei interessante, porque viemos parar e temos um caminho longo pela frente para essa discussão. Abertura total por parte do secretário. Este debate, também o de semana passada, convocado pelos parlamentares que são contrários ao projeto, estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. E a Comissão Permanente de Idosos, Aposentados e Pensionistas realizou a reunião mensal e o tema desta vez foi o acesso à moradia para a população da terceira idade com baixa renda. O programa Vila Dignidade, criado para garantir moradia e assistência social à população idosa de baixa renda, foi o tema do encontro da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que aconteceu na tarde desta segunda-feira no plenarinho da Câmara Municipal. O Executivo informou que já solicitou a vinda do programa para o município de Campinas. Campinas tem o pleito junto ao Estado de São Paulo para uma Vila da Dignidade. E o interesse do prefeito Jonas Donizete é mais do que trazer uma Vila da Dignidade, mas uma Vila da Dignidade que esteja incluída dentro do bojo da cidade. Então, a localização da Vila da Dignidade é muito importante, na visão do prefeito Jonas, em relação à acessibilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a demanda, para que o idoso não tenha que sair de um lugar da cidade e ir para um outro extremo. E, em terceiro lugar, a intergeracionalidade, ou seja, a convivência do idoso com outras faixas de idade também. A cidade de Mojimirim recebeu a Vila Dignidade no ano de 2014. Por esse motivo, a comissão convidou a secretária de Assistência Social e 2 assistentes sociais para relatar a experiência. Eu falei para os vereadores que foram lá desde o primeiro dia. Não se iludam com Vila Dignidade. Nem Vila Dignidade, nem Centro-Dia do Idoso, nem Centro de Convivência do Idoso, isoladamente, resolvem problema nenhum da idade, resolvem problema nenhum da velhice, se a gente não casar tudo isto dentro de uma política de atendimento à pessoa idosa. Tem os prós e os contras. Eu acho que antes de... Estou falando porque eu trabalhei, eu vivenciei. Antes de se trazer para o município, tem que, fechar de todos os lados, procurar ter apoio, ter verba destinada específica para isso, ter uma equipe própria para cuidar da Vila Dignidade. Não pode simplesmente ceder a área, o Estado vem, constrói e deixa ao Deus dará. Não dá. Aí a importância de uma equipe multidisciplinar,
né? Só um profissional não dá conta de todas as demandas, né? E no projeto Vila Dignidade que o Estado criou, não se pensou na equipe multiprofissional. Os vereadores Ailton da Farmácia e Nelson Osri, membros da comissão, também participaram do encontro. Com ressalvas, o presidente enfatizou a importância de Campinas receber esse programa. Temos algumas cidades no estado de São Paulo que já foram implantado esse programa. E, na realidade, Campinas está devendo. E temos certeza que logo nós teremos esse programa aqui na nossa cidade. Os vereadores aprovaram um requerimento que questiona a Prefeitura sobre as vagas do concurso público para o cargo de professor de educação básica. O documento é de autoria da vereadora Mariana Conte. Para garantir o preenchimento das vagas do concurso público para o cargo de professor de Educação Básica 1, a vereadora Mariana Conte protocolou na Câmara Municipal um requerimento de informações. Na verdade, eu tenho recebido várias reclamações de pessoas que passaram no concurso, foram aprovadas e ainda não foram convocadas. Esse é um concurso que vence em dezembro de 2018 e as reclamações que eu tenho recebido é em relação que existem vagas abertas, que inclusive que estão sendo preenchidas por professores adjuntos e não está tendo uma convocação das pessoas que foram aprovadas nesse concurso. O Executivo tem 15 dias para responder o questionamento da vereadora, podendo prorrogar o prazo por igual período. De acordo com a parlamentar, o padrão de metodologia é importante para manter a qualidade do ensino. Porque eu acho que é importante que as vagas sejam preenchidas pelos trabalhadores concursados, porque isso garante estabilidade e continuidade no trabalho. O trabalho pedagógico, ele pressupõe ensinar, pressupõe vínculo. Isso é uma coisa importante e isso é uma concepção pedagógica que é uma das mais fundamentais. Lembrando que o Executivo tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para responder à vereadora. E veja a seguir, conheça o grupo que vai debater e construir as regras para as cotas raciais que foram aprovadas para a Unicamp no último mês. A gente volta já. De volta com o jornal Câmara Notícias, já falando de economia. O mercado imobiliário reaqueceu neste primeiro trimestre e o motivo foi o aumento das locações. A pesquisa anual realizada pelo Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que analisou dados de mais de 1.500 imobiliárias em 37 cidades do estado de São Paulo, incluindo Campinas, aponta um crescimento no número de locações no primeiro trimestre deste ano. A conselheira do órgão fala que a época é propícia a esse tipo de investimento. A locação tem melhorado muito. Isso é muito bom porque faz com que quem quer investir em imóvel se atente para isso, porque ainda é um bom negócio investir no imóvel para renda, observado logicamente o valor de aluguel que vai se conseguir. Não se pode pensar numa locação de um aluguel muito alto, tem que se pensar numa locação média aí que mostra as pesquisas de R$1.000, R$1.500 mais ou menos. Dados do Conselho demonstram que no primeiro trimestre deste ano foram alugados 32,9% a mais de imóveis que no mesmo período do ano anterior. Em 2016, entretanto, o crescimento foi de 34,26% em comparação a 2015. A corretora explica que, apesar de menor, o aumento percentual em 2017 é positivo. Porque não parou o mercado, né? Então, mostra que as pessoas ainda buscam locar imóvel, buscam fazer negócios, só que em outras condições. Uma locação um pouco menor, uma localização mais exata para ele. Então, é interessante ainda o mercado imobiliário. Sair de um imóvel mais caro para morar em um local que comprometa menos a renda. Foi isso que motivou o Paulo e, de acordo com ele, a economia foi garantida. Como eu morava numa casa muito grande, era eu, meu filho e meu cachorro, aí a gente pagava uma locação muito alta, né? Aí eu achei essa casa com preço mais em conta, bem mais fácil de trabalhar, de limpar, onde eu economizei aí por volta aí de uns 40% do que eu gastava na minha outra casa.
Neiva explica que as condições para a compra de imóveis não estão favoráveis. O mercado de vendas, os preços de vendas, o financiamento, os juros ainda estão um pouco alto. Então, para a pessoa assumir um financiamento a longo prazo, ele tem um pouco de preocupação com essa atual crise política e econômica do país. Para muita gente, esse plano existe, mas por enquanto... Olha, quando a condição do Brasil melhorar, isso está nos planos da gente também, comprar uma casa. É sempre bom ter um chãozinho seu, né? Mas enquanto não dá, vamos locar. No quadro de educação, saiba como vai ser a implementação das cotas étnico-raciais na Unicamp, que foram aprovadas pela comunidade acadêmica no último mês. E ainda tem dicas sobre o vestibular da FATEC. Olha só. Na tarde do dia 30 de maio, o Conselho Universitário da Unicamp aprovou o princípio das cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação da universidade a partir de 2019. Quem nos deu os detalhes sobre essa aprovação foi o presidente do grupo de trabalho que vai debater a proposta. O que foi aprovado foi o princípio das cotas étnico-raciais. É uma demanda antiga de parte da sociedade, do movimento estudantil, de grupos de professores, e a universidade vinha debatendo, amadurecendo esta ideia nos últimos anos. Então, a proposta que chegou para o Consul foi a partir de audiências públicas, para que a universidade tivesse no seu interior a representatividade da sociedade paulista. E isso era uma demanda, considerando que a população negra e indígena não está dentro da universidade com os mesmos índices, nem mesmo de forma aproximada aos mesmos índices que existem na sociedade. Esse grupo de trabalho vai ficar encarregado de elaborar um relatório e determinar a melhor maneira da implantação dessas cotas. Vale lembrar que essa lei de cotas da Unicamp é específica da universidade e deve corresponder a pouco mais de 37% do total das vagas. A lei de cotas ela é um parâmetro para a gente conhecer, mas a ideia é que a Unicamp faça uma proposta mais interessante, considerando certos pressupostos e experiências que a Unicamp tem. A Unicamp não ficou fechada ao longo do tempo para as temáticas de inclusão social. Nós temos um compromisso com o ingresso dos estudantes do ensino médio, da rede pública. Nós temos um programa como o Profis, que abarca toda a cidade de Campinas e pega o melhor estudante com maior rendimento via Enem de todas as escolas públicas da cidade, do município de Campinas. Então, também são algumas das muitas experiências e que, com este acúmulo histórico, nós possamos fazer agora uma proposta para o ingresso a partir de 2019, considerando essas experiências. Essa nova regra de cotas étnico-raciais da Unicamp começa a valer a partir de 2019. Nós não estamos partindo do zero, nós estamos partindo de uma realidade já existente e com essa realidade nós vamos aperfeiçoar esses dados. Não parece-me que nós vamos discutir cota sobre cota, né? Porque acho que é um temor da sociedade, que, afinal de contas, o que vai sobrar para a ampla concorrência. Isso vai ter que ser amadurecido. O compromisso que o Consul definiu é reconhecer que existirão cotas étnico-raciais, dentro de um perfil que o GT, que vai ser criado agora e que eu vou presidir, vai definir, a partir de parâmetros e indicadores da própria população, indicador demográfico, a condição, por exemplo, que existe os concluintes de ensino médio. Então, você tem um conjunto de variáveis que permitirão, né, essa adoção gradativa. Para quem pretende fazer um curso técnico de nível superior, ainda dá tempo de aproveitar e prestar o vestibular da FATEC. O vestibular da FATEC ele é para pessoas que já concluíram o ensino médio. Como a FATEC oferece curso de nível superior, essa é a exigência. Então, qualquer pessoa pode prestar desde que tenha concluído o ensino médio ou que vá concluir até o momento da matrícula, porque para o vestibular em si não é exigido nenhuma comprovação. As inscrições elas acontecem até às 3 da tarde do dia 12 de junho, a próxima segunda-feira, e elas são feitas somente pelo site vestibularfatec.com.br. A pessoa vai lá, acessa, retira o boleto, paga o boleto e realiza a inscrição. Lembrando que a faculdade é pública, o ensino é gratuito e a única taxa que é cobrada é a taxa do vestibular.
Posteriormente, ele não vai ter mais nenhum custo para fazer a faculdade. E até quem já fez faculdade pode prestar o vestibular da FATEC. Inclusive, solicitar aproveitamento de disciplinas que, por acaso, tenha cursado em outra faculdade, é dispensado se essa disciplina for compatível aqui. Quinta-feira o dia deve ser de tempo firme e as chuvas só voltam no começo do fim de semana. Amanhã a mínima deve ser de 15 graus e a máxima um pouco mais alta do que nos últimos dias. Deve alcançar os 28 graus. A Orquestra Sinfônica Municipal aqui da cidade desce dos palcos dos teatros e vai para as escolas nos próximos dias para uma série de concertos nas escolas municipais. Partituras, instrumentos e admiração. Imagens que mostram o projeto Sinfônica nas Escolas, da Orquestra Sinfônica de Campinas, que neste ano se apresenta em colégios municipais de 7 a 14 de junho. O regente explica a proposta. O projeto tem a ideia de levar a música para crianças. Do início da sua formação, na verdade, a Sinfônica de Campinas entendeu que sua responsabilidade não era só tocar as grandes peças do repertório para as pessoas que já conhecessem, mas também formar as novas gerações. Juntar diversos músicos em um espaço reduzido. A ideia, que parece difícil, é simples para quem entende do assunto. Escolhimos o repertório pensando em peças que fossem um pouco mais conhecidas, um pouco mais palatáveis, como primeira apresentação. Acusticamente, claro, o lugar não tem as condições que teria um teatro, mas essa não é a ideia, justamente. O que queremos é despertar essa vontade, esse desejo, esse apetite pela música. É nessa aula fora do padrão que os alunos conhecem a música clássica e, além disso, aprendem com direito à explicação sobre cada tipo de instrumento. Para entender, atenção! Os olhares demonstram respeito de quem algum dia pode se tornar músico. Para Toro, uma esperança. Talvez seja a primeira vez que muitas delas escutam um instrumento, talvez muitas delas escolham depois tocar instrumentos porque eles gostem. Talvez não cheguem a ser músicos, talvez sejam integrantes da Sinfônica de Campinas no futuro. E por que não sonhar? Talvez aqui esteja a próxima criança que será o diretor artístico e regente titular da Sinfônica de Campinas. Talvez uma delas goste de compor e seja o próximo Carlos Gomes da história. Se depender do Silas e da alegria da plateia, essas expectativas podem ser atendidas. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um piano. A gente encerra esta edição por aqui. Eu vejo vocês amanhã ao vivo, 12:30. Até lá!